Meu camarada, fantasia ou fetiche? Fetiche ou fantasia? Tem gente que sente tesão em salto alto. Tem gente que fantasia transar em lugares proibidos, né? Tem gente que nunca contou nem o que imagina na própria cabecinha, nem pro seu parceiro, nem pra sua parceira. Aí agora eu quero te perguntar aqui, meu camarada, isso é normal? Ou isso já virou um fetiche? Conta pra mim aqui. Porque muita gente mistura fantasia sexual com fetiche. E eu vou falar aqui pra você aqui, ó. Não é a mesma coisa, são coisas bem diferentes. E como as pessoas misturam isso, não é verdade? Inclusive, você pode ter fantasias e nunca desenvolver um fetiche, por exemplo. E você pode ter um fetiche tão forte que sem ele a pessoa quase nem consegue sentir prazer. Fetiche é assim. Hoje eu vou te mostrar as diferenças reais entre fetiche e fantasia sexual. E do meu jeitão, é sem tabu, é sem vergonha, mas com a linguagem bastante que chega a você, bastante descomplicado. Comigo é papo reto e você já me conhece. E principalmente, eu vou te mostrar quando isso começa a virar algo saudável e quando começa a virar um problema, começa a dominar a sua vida sexual. Vamos lá? Então vem comigo. Mas antes de qualquer coisa aqui, ó, já segue o canal aí, né? Se você quer saber aí sobre sexualidade, prazer, desejo, relacionamento e essa conexão gostosa entre o homem e a mulher. Já se inscreve aqui, vai. Faz o seguinte, tá aí, ó, um likezinho aqui pro Titi aqui nesse vídeo aqui, tá? E aperta o sininho aí também para você não perder nenhum detalhe. Porque aqui o papo é reto, linguagem direta e vamos lá, sem enrolação. Fetiches e fantasias sexuais. Vamos começar aqui a falar de fantasia sexual. Fantasia sexual é aquilo que excita a sua mente, a sua cachola. É uma imaginação gostosa, um cenário diferente, uma situação em que você se coloca. Pode ser com a sua parceira, ou às vezes tem uns danadinhos aí que pensa com a amiga da parceira, né? Mas é isso, é uma imaginação, tá? É algo que a pessoa pensa e aquilo desperta desejo nela. Conseguiu entender? Por exemplo, aqui, a pessoa imagina fazer amorzinho gostoso em um lugar diferente, numa cabana, no meio do mar, num carro, alguma coisa assim. Imagina, sei lá, dominar uma pessoa, ser dominado por ela, né? Imagina alguém olhando, fazendo escondidinho, atrás do muro, né? Imagina uma situação proibida. Imagina ter uma roupa específica, vestida de princesa, por exemplo. Imagina personagens, o amigo, a amiga, né? Aquela pessoa do trabalho. Imagina situações de poder, sedução, isso. Tudo isso é fantasia sexual. Mas presta atenção aqui numa coisinha que o Titi precisa falar para você. Ter fantasia sexual não significa que você vai realizar isso aí, não. Não significa necessariamente que a pessoa queira fazer isso e aí isso vai tornar real, vai para a realidade. Não, fica no campo da fantasia. A pessoa ela tem prazer apenas imaginando ali, tá? Muita gente se excita mentalmente com alguma coisa, mas jamais coloca isso na prática, meu parceiro. Às vezes nem fala pro parceiro. A fantasia funciona apenas dentro da mente. O cérebro do parceiro e da parceira é o maior órgão sexual do ser humano, né? Então, às vezes, essa imaginação ela gera mais excitação do que o próprio toque físico, do que o próprio contato ali com o seu parceiro e com a sua parceira. Como eu disse, repito, pode ser que a pessoa tenha fantasia e nunca conte para o parceiro e nunca realize aquilo. Mas aquilo traz uma coisa gostosa ali na hora H, né? Tem casal que transa até sem tirar a roupa direito, meu parceiro. Mas conversa, fantasias ali no ouvidinho, não é? E a excitação, meu querido, ela vai lá no talo, ela explode, né? Porque aquilo está trabalhando dentro da mente ali, tá bom? Agora,
vamos falar do fetichismo, né? Porque os fetichistas, eles são em menor números, mas eles existem e eles estão por aí. O fetiche, normalmente, é quando a pessoa ela tem aficionamento um objeto, uma parte do corpo, e vira, assim, extremamente necessário que essas coisas, esses itens, essa parte do corpo, esteja presente ali para ela chegar no seu prazer máximo. Vou te dar um exemplo clássico aqui, ó. Uma pessoa que sente tesão absurdo por lingerie. Ou tem gente que por pés, tem gente que por salto alto, tem gente que com roupa de couro, bota de couro, lingerie de couro, né? Tem gente que por perfume. Tem gente, pessoal, tem fetiche por uniformes. Galerinha que gosta aí dos pedreiros, né? Os office boys, né? Tem gente que por voz, tem gente que por dominar, mostrar o poder. E aí, tem até gente em certos acessórios, por exemplo, né? Vibradores ou outras coisitas. Aquilo deixa de ser apenas um detalhe e passa a fazer parte do poder da enorme excitação dessa pessoa. Em alguns casos, o fetiche, ele aumenta o prazer. Em outros, ele praticamente vira o centro da excitação sexual. Ou seja, ele não pode fazer falta, porque senão a pessoa não chega no seu máximo, não chega no seu ápice. E aqui, meu querido, ficou a principal diferença. Fantasia geralmente está ligada à imaginação. E o fetiche geralmente está ligado a um estímulo específico. Como eu disse, um objeto é uma parte específica do corpo da pessoa. A fantasia, ela pode ser passageira e nunca realizada. O fetiche, ele precisa ser repetitivo e muito direcionado ao prazer da pessoa. Quer um exemplo prático? Então vamos lá para um exemplo bem simples. Olha, uma mulher imaginar ser dominada durante o amorzinho gostoso pode ser fantasia. Ou seja, está ali no rala e rola e ela imagina ser dominada. Agora, se ela só consegue atingir o seu nível alto de excitação quando existe a dinâmica de dominação, aí isso já pode ser um fetiche. Conseguiu entender a diferença? Uma coisa é imaginar, tá tranquilo. Outra coisa é precisar fazer para ela chegar no seu ápice. Você consegue perceber essa diferença? Consegue? Comenta aqui para mim assim, Ramon, entendi. Agora eu sei separar fetiche de fantasia sexual, tá? Agora, o seu cérebro, ele cria associações sexuais, meu querido, e ele faz isso o tempo inteiro. Às vezes, ele cria uma experiência marcante, uma sensação gostosa, né? Tipo, pode até ser uma questão de roupa, um cheiro, uma situação vivida ali na adolescência. Você vai lá e busca, pensa naquilo, resgata e aquilo passa a fazer parte da sua imaginação. Tudo isso pode ficar associado ao seu prazer. Mas, querido, o cérebro, ele começa a repetir aquele caminho de excitação. Ele começa a se acostumar com isso. Que é gostoso, ele vai lá e busca. É porque isso que algumas pessoas têm de fetiches, muitos específicos assim, né? O fetichista, ele é detalhista, ele é bem direcionado. E tem um outro detalhe bem importante para que você entenda. Quanto mais a pessoa alimenta certos estímulos, mais forte aquilo pode ficar dentro da mente dela. Quanto mais pensa, quanto mais você busca, quanto mais você vivencia, mais forte isso fica. O cérebro aprende a ter prazer por repetição, meu brother. E isso acontece com a pornografia, por exemplo, com os vídeos adultos. Não é verdade? Então, também passa a acontecer com fantasias, com comportamento sexual e até com praticamente tudo o que você faz no decorrer do seu dia, da sua vida. Louco isso, não é? A repetitividade faz o seu cérebro se adaptar a tudo na vida. A estudar, fazer amorzinho gostoso, a trabalhar, uma atividade física e etc. Mas o desejo humano, ele não nasce pronto.
ele também é treinado, como eu acabei de falar, em relação à repetitividade. Conseguiu entender isso? Também comenta aqui para mim. Amor, consegui entender como o cérebro se comporta, como ele é treinado pela repetitividade. Agora, meu querido, vem uma parte que eu quero falar com você que é muito importante. Fetiche e fantasia não são automaticamente um problema para você. Não, tem muita gente que confunde isso, né? Acha que é um problema. Não, não é problema. Muita gente vive isso de maneira saudável dentro de relacionamentos duradouros, firmes. Mas precisa de bastante diálogo, né? Ter o consentimento de um lado e do outro, respeitar as limites, as diferenças dos parceiros, né? Porque cada um tem um limite. Cada um tem um limite moral, cada um tem um limite físico, cada um tem aquilo que quer viver. É bastante conversa para resolver esse problema. Mas o problema começa quando, então? Quando há um déficit nisso daí. Quando a pessoa perde o controle, quando não consegue mais sentir prazer sem aquele detalhe, sem a fantasia, sem o fetiche. Começa a prejudicar o relacionamento, seu dia, seu trabalho. Pessoas, passa por cima dos limites do seu parceiro e o sexo se transforma numa merda, tá? Aí nós já não estamos falando só de preferência sexual. Nós estamos falando de dependência psicológica e assim, para você chegar até a excitação, você já começa a depender disso. Imagina chegar no seu ápice, né? Imagina a dificuldade que é para um camarada, para uma camarada, sair de uma situação dessa, de dependência psicológica disso, tá? Então tem gente que destrói o seu casamento porque começa a precisar cada vez mais desses estímulos externos, né? Externos e extremos, para poder sentir o seu prazer. E isso acontece muito quando o cérebro ele entra, assim, numa escala de novidade constante. Cheguei aqui, eu quero outro. Cheguei aqui, eu quero outro. Aí, meu parceiro, eu vou dizer para você, a dificuldade de você chegar a resolver esse problema é grande. Não deixe chegar a esse ponto, tá? Agora, o maior erro de muitos casais, que eu atendo casais há mais de 15 anos, é nunca conversar sobre o desejo. Porque os casais têm desejo, os indivíduos têm desejo. Então, abrir esse caminho de diálogo é importante. Tem homem que nunca contou que gosta para a sua parceira. E tem mulher que nunca revelou suas fantasias para o seu parceiro, para o seu marido. E aí você sabe qual que é o resultado disso, dessa falta de diálogo, dessa falta de confiança? O casal vai ficando só no automático. Aí vai esfriando, né? Vai virando um casal repetitivo, na mesmice, e aí vira aquela rotina maçante. O problema não é ter rotina, é a rotina que o casal cria, né? Então, muitas vezes o problema não é a falta de amor, de compreensão. É a falta de conversar mesmo, de se abrirem, falarem sobre os prazeres de cada um. Esse é que é o problema. Porque quando existe confiança, meu parceiro, conexão, o casal ele consegue explorar mais a intimidade dele sem vergonha de um e do outro. Afinal, casais devem ser os seus principais amigos. Você não fala disso com os seus amigos, com as suas amigas? Por que você não fala isso com a pessoa que é mais íntima sua, seu marido e sua esposa? Hã? Agora, me responde aqui com toda sinceridade. Você acha que o seu parceiro ou a sua parceira conhece de verdade os seus desejos? Essa pergunta fica na cabeça e ela martela o tempo todo, né? Será que eu tenho confiança de me abrir para o meu parceiro, para a minha parceira? Será que ele sabe do que eu gosto e do que eu não gosto? Que diálogo é esse que a gente não tem? Que intimidade é essa que a gente não pode ter? Então, meu querido, a fantasia sexual e fetiche fazem parte da sexualidade humana. Tem que ser levado aí para um diálogo dentro do casal. O problema nunca é sentir desejo. O problema é quando o desejo ele controla você, ele te domina. Então, sexualidade saudável não é a ausência de fantasias ou de fetiches. É o equilíbrio. É saber equilibrar as coisas, né? É poder sentir prazer, é poder ter a sua conexão, a sua intimidade, sem virar escravo, né, da própria excitação. Não é tão simples, mas também não é difícil. E talvez hoje você tenha entendido algo muito importante na vida sua
e do seu casamento. Muita gente passa anos transando com alguém sem nunca mostrar quem realmente é de verdade na cama. Para e pensa nisso. Há quanto tempo você está com o seu parceiro, com a sua parceira, e vocês não têm um diálogo aberto em relação ao prazer de cada um de vocês, que acaba sendo o prazer do casal. Para e pensa aí. Meu amigo, se esse vídeo abriu a sua mente, comente aqui embaixo. Desejo começa lá na sua mente. Então, meu parceiro, quer compartilhar esse vídeo aí com alguém que precisa entender mais sobre a sexualidade humana, mas sem tabu, né? Sem ignorância, sem imbecilidade, sem idiotice. Deixar de ser um homem e virar um homem de verdade. Mais uma vez eu te peço, se inscreva aqui no canal, porque aqui a conversa é desse jeito. É adulta, é direta e é verdadeira. Nesse vídeo eu fico por aqui e eu quero dizer sempre para vocês, como eu termino aqui os meus vídeos, agradecer a presença de vocês até o final e dizer que por aqui nós amamos casais felizes. Eu quero que daí você forme família e lute por ela constantemente. Meu parça, até o próximo vídeo. Hasta la vista, baby.